A gente só consegue entender saúde mental quando a gente consegue entender políticas da periferia. Periferia é o centro. Ou seja, é lá que a gente consegue entender como trabalhar a saúde mental. Se alimentar afeta a minha saúde mental, porque quando eu chego às 8 horas da manhã, o meu chefe vai me pedir que eu tenha foco, desempenho e responsabilidade com o meu trabalho. Porque o paciente ele precisa se sentir incluído na sociedade. Porque se o CAPS for para ser um local em que a gente vai expulsar o paciente da comunidade, a gente não avançou em nada desde a luta antimanicomial. Porque passamos a entender que existem vertentes que são plenamente sociais e ambientais, que impactam diretamente na maneira que o sujeito funciona. O conceito de saúde apresentado pela OMS é o estado de completo bem-estar físico, mental, social. Então, vê-se que ele engloba várias áreas e essa questão de estar apertado, como você acabou de citar, eu acredito que é você estar bem em apenas uma dessas esferas e as outras estão prejudicadas. Exatamente. Eu me pergunto e devolvo a pergunta ao senhor, que seria: qual dessas outras esferas prejudicadas é a que mais impacta hoje na saúde mental do brasileiro? Perfeito. É a esfera social. Não tenha dúvidas. Porque quando a gente fala da esfera social, a gente está falando de garantias e direitos que são básicos para a população, né? Vou te dar um exemplo muito tranquilo agora. Vocês provavelmente podem não sofrer isso, mas caso ela volte de Uber para casa, ela vai ter um impacto emocional muito maior do que a gente, porque ela pode não ter segurança para chegar no bairro dela, porque não se sabe como que é o aspecto da iluminação no bairro, não se sabe quais são os aspectos de segurança. Como que eu vou avaliar os sintomas ansiosos de uma mulher que está entrando num Uber e comparar com 3 homens brancos que de estatura média dentro do mesmo Uber? São perspectivas completamente diferentes. Então, nós temos variáveis sociais que afetam diretamente na maneira que o sujeito se sente dentro da sociedade. E isso impacta consideravelmente. Eu costumo falar para os alunos da pesquisa assim que a gente só consegue entender saúde mental quando a gente consegue entender políticas da periferia. Periferia é o centro. Ou seja, é lá que a gente consegue entender como trabalhar a saúde mental. Porque a gente, vendo como há modos de viver nesses lugares, a gente passa a entender como a gente pode atuar nesse aspecto. Então, variáveis sociais hoje são as variáveis que mais afetam a maneira que o sujeito funciona. E eu estou falando de políticas de garantias básicas que têm que ser reservadas para essa população, né? Então, aumentamos o salário mínimo, mas a gente aumentou também o preço das coisas. Então, as pessoas vão comer como? Se eu não como, eu não consigo ter valor calórico para conseguir manter em pé. Meu raciocínio é afetado. Se eu não como se eu não consigo ingerir uma carga específica de calorias. Então, se alimentar afeta a minha saúde mental. Porque quando eu chego às 8 horas da manhã, o meu chefe vai me pedir que eu tenha foco, desempenho e responsabilidade com o meu trabalho. Então, tudo vai envolver aspectos que estão voltados a decisões que são públicas e políticas, né? Então, quando eu tiro, quando eu tiro a fiscalização de uma taxa de saneamento num bairro, isso vai afetar a saúde mental de todo mundo. Por exemplo, existem bairros aqui em São Luís que são alagados todo o período do inverno. Como que eu posso avaliar a saúde mental dessas famílias? Imagina você acordar de manhã cedo com as suas coisas todas destruídas. Entende? Não tem como a gente falar de saúde mental. Eu vou atender uma pessoa dessa no consultório, ela falando que o humor dela rebaixou. Aí eu vou dizer, olha, isso pode ser depressão. Pode ser porque ela acordou no outro dia com a cama dela alagada, porque passou a madrugada inteira dormindo e a chuva praticamente dentro da casa dela. Então, vocês entendem como existem aspectos sociais que são muito interessantes para a gente entender como saúde mental ela não é só a doença. Ela é, ela é uma cosmologia explicativa do sujeito dentro de várias outras formas dele existir. Dele existir dentro da comunidade, dele existir com ele mesmo e dele ter garantias e direitos de onde ele está vivendo e sendo quem ele é, né? Então, eu tenho muito receio, por exemplo, acho que a gente conversou isso em uma dada oportunidade por telefone, dessa necessidade, desse fetiche que hoje a modernidade tem de classificar, né? A classificação é uma coisa muito importante para uma decisão diagnóstica. E eu não tiro a razão, o DSM-5-TR hoje, que é o último manual que nós temos, ele tem aumentado a incidência de alguns transtornos pelo mundo. Isso é muito importante para a gente nortear o tratamento. Mas se eu não entender como esse indivíduo ele está inserido dentro de um contexto social, de nada vai adiantar eu ter que classificá-lo dentro de todos os sintomas que eu li, né? Então,
Perceba, e aí a gente está falando já da relação sujeito-tela, né? Eu estou aqui na minha casa e eu tenho uma série de outros aspectos sociais que me afetam, eu olho um psiquiatra, um psicólogo falando sobre sintomas de TDAH. É óbvio que eu vou me encaixar em todos, né? Porque afinal de contas eu já tenho variáveis sociais que já não estão me abarcando e eu vou bater muito com aquele sintoma. E aí vem uma discussão da psicopatologia, né? Que a gente precisa entender o que é sintoma clínico, sintoma subclínico, que a gente vai bater nesse papo aí por mais tempo. Mas vocês entendem que se eu não tenho garantias e eu não consigo inserir esse sujeito dentro de um panorama social, saúde mental não tem lugar nenhum. Eu posso ter o melhor psiquiatra do CAPS. Eu posso ter o melhor psicólogo do Estado. Se eu não tenho garantias básicas dentro de uma população, ela vai continuar adoecendo. E é isso que tem acontecido. Tá? A gente tem acontecido porque saúde mental não é investimento público. E nunca vai ser. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem os CAPs que nós temos pelo Estado, né? Se vocês, porventura, conhecerem alguns CAPs da Baixada, é muito comum, aqui em São Luís isso não existe tanto, mas é muito comum você encontrar CAPs que eles ficam distantes do centro da cidade. Então, os pacientes eles precisam caminhar a cidade inteira para ser atendido por um CAPS, que fica à margem da comunidade. Um CAPS tem um psiquiatra muito, muito interessante, que ele trabalha numa perspectiva da psiquiatria social, que ele fala que, eu só acho genial, o CAPS ele não é uma instituição para estar à margem da população, ele é para estar dentro. Porque a primeira prerrogativa de um centro de atenção psicossocial é socializar o paciente. Então, o paciente ele precisa ter o acompanhamento e fazer parte da sociedade. Esse CAPS deveria estar dentro, por exemplo, ou perto de uma feira, perto de um centro comercial, perto de algumas galerias, porque o paciente ele precisa se sentir incluído na sociedade. Porque se o CAPS for para ser um local em que a gente vai expulsar o paciente da comunidade, a gente não avançou em nada desde a luta antimanicomial. A gente ainda está separando. A gente ainda está estigmatizando essas pessoas. Isso acontece muito ainda. Professor, você acabou de citar que eu tô viajando muito aqui, tô falando demais. Não, tô achando ótimo. Embora, se vocês deixarem. Que o acesso à saúde dessas pessoas de nível social e estado econômicos mais baixos, principalmente a saúde mental, ela é muito mais difícil. Sim. E assim, eu percebo que, acredito eu, que isso seja um problema também tanto para o pessoal que está buscando a saúde mental, quanto para os terapeutas que vão atender aquele público. Porque a gente aprende na faculdade um processo de construção e de estruturação psicoterápica que vem desde uma anamnese, e aí a gente passa por um momento de conhecer o paciente, a gente cria vínculo terapêutico, daí a gente vai aplicar intervenção, às vezes é preciso uso de medicação, e às vezes esse público maçante de nível social mais baixo, ele chega para uma sociedade, terapeutas que não estão preparados para receber aquela demanda em um curto espaço de tempo e às vezes não tem recurso também. Perfeito. Quais seriam os caminhos que a gente pode buscar para encontrar soluções para que esses terapeutas conseguir formas de lidar com essa demanda e com esses pacientes que estão chegando dessa forma maçante? O que seria de solução para a gente? Perfeito. Hoje na saúde mental, trabalhar numa perspectiva de prevenção e promoção, ela ajuda muito. Nós vamos ter, por exemplo, duas demandas específicas. Nós temos a demanda de pessoas que precisam se informar sobre saúde mental, que aí o trabalho ele é mesmo de fazer o que a gente está fazendo aqui. Vocês não estão se dando conta, mas a informação que vocês estão trazendo aqui é a forma mais barata de acessar qualquer pessoa, né? E essa eu diria, inclusive, que é a forma mais rica, a forma mais incrível de conseguir produzir conhecimento e ofertar saúde. É levar informação para a população. Uma população que ela é informada, ela sempre vai se proteger. Entende? Há uma proteção porque o fator coletivo, ele é um fator protetivo na saúde de alguém. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pegar a ergonomia e o aspecto social de bairros aqui de São Luís, se você, por exemplo, furar o pneu do seu carro no Renascença, você vai ficar com o seu carro lá. Dificilmente alguém vai parar e vai dizer assim, você está precisando de ajuda? Né? Ou então tu chama um guincho ou tu chama o seguro porque teu carro vai ficar lá. Se você fura o pneu do seu carro na Vila Embratel, no Saviana, há um coletivo. As pessoas vão parar e perguntar, vão ajudar, porque são protegidos. Eles têm um jeito de funcionamento em que o somos nós. Entende? Então, falando de prevenção e promoção, quando eu sou um psicólogo social que trabalha numa perspectiva do qual a minha referência é o CAPS,
O meu trabalho não é dentro do CAPS. E nem dentro dos falecidos NASFs, né? Que é o Núcleo de Apoio em Saúde de Família, que houve o desmonte do CAPS. Aí tiraram tudo. A minha perspectiva é dentro da comunidade. Para que aquela adolescente que está falando, está tendo pensamentos e ideações que vai parar lá no CAPS, é importante que na escola dela eu fale sobre saúde mental. É importante que eu divida um dia da minha semana para ir até a escola que ela está vivendo para explicar o que é pensamento, sentimento, emoção. Boa parte da nossa população não sabe nem a diferença de sentimento para emoção.